E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo. Vamos iniciar nossa aula de História de hoje, tá? Vamos continuar falando sobre a Segunda Guerra. Vamos concluir esse assunto, né, com vocês e ver como é que foi os principais momentos. Aqui eu trouxe para vocês nessa aula os principais momentos desse grande conflito, que foi o maior conflito armado, né, da história da humanidade, tá bom? Então, vamos lá começar? A habilidade permanece a mesma, né? É a EF09HI08, tá? A gente vai analisar os interesses econômicos, políticos, sociais que impulsionaram as guerras, tá? Relacionando ao desenvolvimento científico e tecnológico com a capacidade destrutiva e avaliar o impacto desses conflitos e suas consequências para a população. Então, permanece a mesma habilidade da aula passada, tá certo? Vamos lá, a gente terminou a nossa última aula falando sobre a Batalha da Inglaterra, tá bom? Praticamente ainda era início da guerra e naquele momento a gente tem a primeira derrota nazista. Em pouquíssimo tempo, os alemães, eles conseguem conquistar uma imensidade territorial, né, com aquela estratégia de guerra que eu falei para vocês, da Blitzkrieg, né, que era a guerra relâmpago. Então, eles conquistam muitos territórios no continente europeu e aí decidem invadir a Inglaterra, que era um grande rival. Na Batalha da Inglaterra, eles saem derrotados. Ali é a primeira derrota do exército alemão naquele conflito, tá? E aí a gente vai iniciar nossa aula hoje falando da invasão da União Soviética. Lembra que o Hitler, ele tinha um acordo. O Hitler, ele tinha um acordo com o Stalin, que era lá o ditador da União Soviética. Aquele pacto de não agressão que nós falamos, né, na aula passada, onde o Hitler, ele não ia fazer nenhuma ação militar contra a União Soviética. Embora o Hitler, dentro das suas ideias, da sua ideologia, ele odiasse os comunistas e ele tivesse, né, aquela intenção de invadir o país. Mas ele levou em consideração que ele não lutaria em duas frentes. Ele não seria ingênuo de cometer o mesmo erro que cometeram lá na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha lutando em duas frentes, né, enfraquecendo seu exército. Mas o que acontece? Quando o Hitler ele é derrotado na Batalha da Inglaterra, parece que ele ficou meio doido. E aí ele decide invadir a União Soviética, tá? Ele achava que os aliados, né, que ele no Ocidente, né, a França já estava derrotada, a Inglaterra estava enfraquecida, ainda não tinha os Estados Unidos entrado na guerra, né? Então, para ele, ali já estava muito controlado o conflito. Então, ele falou, agora vamos invadir logo a União Soviética, porque tem razões para ele invadir, para ele mobilizar o seu exército para invadir a União Soviética, tá? Além de motivos ideológicos, como a gente está falando, existiam motivos, lógico, materiais, né? Para ele, essa operação é chamada de Operação Barbarossa, que é a Operação Barba Ruiva, né? Ela foi nomeada assim. E qual era a intenção? A intenção era explorar as riquezas soviéticas, especialmente o petróleo, os minérios e os cereais, tá? Não se conquista, não se ganha uma guerra se você não tiver esses recursos, né? Então, a ideia do Hitler de invadir a União Soviética gira em torno disso, né, inicialmente, mas também uma questão ideológica, o sentimento de ódio ao bolchevismo judaico. Então, ali a conquista da União Soviética tinha dois propósitos. Um propósito material, porque ia fornecer, a União Soviética era riquíssima nesses recursos, petróleo, minérios, cereais, então ia fornecer isso ao exército alemão, ao povo alemão, durante a duração do conflito. Mas também tinha a questão ideológica, o sentimento de ódio aos judeus bolchevistas, os judeus comunistas, tá? Quando você lê aí bolchevismo, a gente está falando de comunista, tá bom? Outra questão importante, ele percebia o despreparo das defesas soviéticas, tá? De fato, o Stalin não estava preparado para o conflito. Aquele pacto de não agressão pegou o Stalin de surpresa, professor? Basicamente pegou. Ele não estava esperando naquele momento a Alemanha se voltar contra ele. Então existia um despreparo, né, do exército, das defesas soviéticas, tá? A gente percebe muito isso aí quando a gente assiste alguns filmes, né,
sobre esse conflito. E a gente vê que em alguns momentos a União Soviética depois ela vai se fortalecer, porque de fato ela entra na guerra e de fato era o maior exército que existia, mas que ainda estava despreparado, né? E essa invasão acaba adiantando esse processo de preparação dos soviéticos para a guerra, tá bom? Então vamos lá, ó. Essas são as razões, né? Os motivos que levaram a essa mobilização. Quais foram as consequências dessa ação militar? A gente tem essa invasão da União Soviética como um dos momentos mais importantes da guerra, dessa Segunda Guerra. Primeiro porque define uma derrota esmagadora do exército alemão, tá? Era extremamente difícil você invadir a União Soviética. Já foi provado isso aí pelo Napoleão, que se deu mal. Se você lembra lá do 8º ano, você sabe do que eu estou falando, né? O Napoleão tentou invadir a Rússia, o Império Russo, e ele saiu de lá derrotado. E aquilo ali provocou o desastre, né? Das guerras napoleônicas a partir daquele momento. Que as defesas, né, as defesas francesas foram aniquiladas na Rússia, né? E aí tem um fator decisivo para isso, que também aconteceu aqui, a história se repetindo, né? Como é impressionante como a história se repete, né? Vamos já falar, ó. Então os russos eles vão usar uma estratégia que é a mesma estratégia que já tinha sido usada lá no século XIX, quando Napoleão invadiu o Império Russo, que era a estratégia da terra arrasada. Então, o que eles fizeram? À medida que ia se aproximando o exército alemão de alguma cidade, as pessoas que moravam naquela cidade fugiam, mas antes de fugir, eles destruíam tudo que pudesse ser utilizado pelos alemães. Então, aqueles recursos todos que o Hitler buscava, à medida que o exército ia avançando, os russos iam destruindo. Então, se tivesse fonte de petróleo, eles destruíam. Se tivesse minerais, estoques, eles destruíam. Então, eles não deixavam nada para os alemães, tá? E você tem que levar em consideração que o território russo é imenso. E aqui não funcionava aquela estratégia do exército alemão da Blitzkrieg. Aquela guerra relâmpago funcionava muito bem quando você tinha extensões territoriais menores para percorrer. Não era o caso da União Soviética, da Rússia, não era o caso. Então era um território imenso, eles tinham que andar quilômetros e quilômetros e não encontravam nada. Quando eles encontravam uma cidade, a cidade já estava destruída, né? Então isso aí era terrível para as forças alemãs, né? Mesmo assim o Hitler continua, né, com aquela convicção de que eles iam conquistar o território da União Soviética. Acontece a Batalha de Stalingrado, que é a maior batalha, a gente pode considerar a maior batalha da Segunda Guerra, tá? Um número de mortos gigantesco, histórias dessa batalha são histórias terríveis, tá? E muito cruéis mesmo, tá? Principalmente do lado alemão, quando eles começam a ser derrotados, né? Por conta lá do inverno russo, que era um fator decisivo, que aí eu falei para vocês do Napoleão, olha, ó, de novo, essa invasão à União Soviética foi mal planejada pelo Hitler, tá? O tempo, ela tinha que ter acontecido antes, ela vai acontecer já muito próximo do inverno, e aí com o inverno, era um inverno de 50 graus negativos, pessoal. Então um tanque de guerra, um carro, chegava a congelar o combustível, então o cara não ia para lugar nenhum. Antes do inverno, você sabe que é o outono, então tem muita chuva. Então aqueles territórios ficavam enlameados, ninguém andava. Por isso que eu estou dizendo, a estratégia de guerra da Blitzkrieg não funcionava. Porque a Blitzkrieg é uma guerra relâmpago. Como é que você vai fazer uma guerra relâmpago rápido se o carro não sai nem do lugar, está atolado na lama? Os soldados estão congelando de frio, porque eles não estavam preparados para um inverno daqueles. Então é desastrosa essa campanha militar da Alemanha e leva à morte milhares de soldados, milhares. Enfraquece demais o exército alemão, tá bom? E aí, ao mesmo tempo, você vai vendo o fortalecimento das outras frentes de batalha, né? E o Hitler acaba tendo que lutar em duas frentes, de qualquer jeito, tá? É um confronto decisivo para o desfecho, né, dessa guerra.
E os soviéticos eles vão retomando os países, a partir do momento que eles derrotam os alemães em Stalingrado, né? O Hitler ele tinha uma convicção tão grande de que tinha que derrotar o Stalin e conquistar essa cidade de Stalingrado, exatamente por causa do nome dele, né? Que aquilo ali ia elevar a moral do exército alemão, né? Mas não aconteceu. Então, mesmo derrotado, mesmo com os seus generais dizendo que não era possível uma vitória, que a Alemanha tinha que recuar, ele não aceitava. Ele não aceitava que o exército alemão recuasse de forma alguma. Então chegou a histórias desesperadoras, né? De que os soldados alemães não tinham o que comer, acabavam esperando o seu companheiro morrer ali, depois que morria eles mandavam para dentro, né? Relatos de canibalismo teve. Tinha relatos também de que quando chegavam aviões para levar os feridos, né, de volta para a Alemanha, muitos desesperados se agarravam no avião. Mesmo com as portas fechadas, eles se agarravam no avião e tentavam ir grudados no avião e caíam, desesperados, querendo voltar para casa, né? Então, tem histórias de sobreviventes, né, desse conflito que são extremamente cruéis, né? Do que foi essa batalha, tá? Então é um momento decisivo para a guerra, essa batalha de Stalingrado, tá? E aí vamos agora para um outro ponto muito importante dessa guerra, que é a guerra no Pacífico. Então eu trouxe aqui para vocês, você vê ali do lado as alianças que existiam, né? Só para a gente reforçar, do lado do eixo você vê os nazistas, a Itália e o Japão. Você vê que nas forças aliadas entra os Estados Unidos e a União Soviética, antes só era a Inglaterra e a França, né? Então você vê a partir desse momento, os japoneses atacam os americanos em uma base naval no Pacífico, provocando a entrada dos Estados Unidos na guerra, tá bom? Então vamos lá, o embate entre Japão e Estados Unidos acabou sendo por territórios que tinham ali no Oriente, né? Naquela região do Pacífico. Então a maior parte das grandes batalhas americanas na Segunda Guerra acontecem ali contra os japoneses, tá? Eram áreas de influência no Oriente que eram disputadas tanto por americanos como por japoneses, tá? Então, o primeiro momento aí é o ataque à base naval de Pearl Harbor, que virou inclusive filme. Esse é o momento decisivo para a entrada dos Estados Unidos na guerra. Aliás, os Estados Unidos estavam só premeditando, estavam esperando uma agressão contra eles para poder entrar na guerra, né? E aí os japoneses acabam fazendo essa agressão, né? Atacando a base naval de Pearl Harbor. Tá? A partir desse momento, os Estados Unidos entram no conflito ao lado dos aliados. E aí eu destaquei aqui para vocês uma das principais batalhas que aconteceram entre Estados Unidos e Japão, que é essa batalha de Midway. Tá? Também virou um filme recente, excelente, que conta detalhes, né, dessa batalha. Vale a pena assistir, tá bom? E é uma das batalhas também muito importantes, porque enfraquecem muito o exército japonês, né? Então, nesse momento, você tem a Alemanha enfraquecida pela derrota em Stalingrado e aqui os japoneses também muito enfraquecidos com essa derrota na Batalha de Midway. Tá? Ora, vamos falar do Brasil na Segunda Guerra. Como é que foi a participação brasileira? Sim, o Brasil foi à guerra. Olha lá, ó. O governo do Brasil, na manchete do jornal, reconhece estado de beligerância com a Alemanha e a Itália. Lembrando que o governo era do Getúlio Vargas, tá certo? Era o Estado Novo, era a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Inicialmente, o Brasil ele mantinha uma posição de neutralidade, tá? Na década de 30, o Vargas ele tinha uma simpatia muito grande pelos regimes fascistas, né? Tanto é que ele se transformou o Brasil numa ditadura, tá? Mas aí os Estados Unidos acabam levando o Getúlio Vargas a lucidez, né? Você vai ficar do lado deles ou você vai ficar do nosso lado? Vamos unir aqui as Américas, né, contra o eixo. E aí o Vargas acaba apoiando, né, os aliados, apoiando muito por pressão dos americanos, né, que instalam até uma base naval no nordeste do Brasil, tá? De onde era o ponto mais fácil para ele mandar os navios, né? Então, é muito importante você entender isso aí. O governo era do Getúlio Vargas, era um governo ditatorial, autoritário, né? Não existia liberdade, mas na guerra ele entra ao lado de quem está lutando pela liberdade, tá bom? Era a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que foi mandada ao fronte italiano. Então, nossas ações militares, elas foram no fronte italiano.
era para libertar a Itália do controle dos nazistas, tá bom? Aqui nesse momento a gente já começa a ver o fascista, né, Mussolini, ele já começa a cair, né? Então a Itália ela já começa a mudar de lado também, né, a partir desse momento. E aí o Mussolini ele é preso, né, depois ele é executado, e aí os nazistas eles ficam ocupados ali na Itália, né? E essas forças, como a força brasileira, americana, né, elas vão para a Itália para libertar a Itália do Hitler, né? Muito bem, vamos à vitória dos aliados. Ali está sentado, né, a manchete de jornal, né, inicialmente, né, o Hitler morto, nós vamos já falar sobre isso. E ali ao lado você vê a conferência de alta, se eu não me engano, onde está lá reunido as principais lideranças, né, dos aliados, o Stalin, o Roosevelt dos Estados Unidos e o Churchill inglês, né, reunindo ali, decidindo como é que seria esse final de conflito, tá? Com a Alemanha praticamente derrotada e o Hitler sem mais nenhuma força. Então vamos lá, como é que foram os momentos finais da guerra? A gente tem essa reviravolta no conflito, que é por conta dessas batalhas, né, que eu falei, batalha de Stalingrado, Midway, né, no Pacífico, e El Alamein, que liberta a África do controle nazista. Também muito importante esse embate aí entre as forças aliadas e as forças nazistas. E os nazistas são derrotados. Aquela região do norte da África, do Egito principalmente, era uma região controlada pelos nazistas desde o início da guerra, tá? E um outro ponto muito importante é a operação para libertar a França, que foi chamada de Dia D, né? Então era o desembarque, seria nas praias francesas da Normandia, está ali a imagenzinha do mapa ao lado, e aí se reuniu um grande contingente militar, né, das forças aliadas para libertar a França, tá bom? E essa operação aí é muito, muito importante dentro do conflito, tá certo? E aí acaba realmente minando as forças alemãs. Nesse momento, a guerra já era desesperadora para os alemães. Tanto é que, como as baixas eram muito grandes, o Hitler acabava recrutando, convocando crianças praticamente para lutar no exército e defender os nazistas. Para você ver o tamanho da loucura que foi o nazismo. Então você, obviamente, já era ensinado desde criança, como nós comentamos, a se transformar num membro do Estado. Você servia ao Estado, né? Então, desde criança você já era treinado para isso. Mas aqui na guerra, no conflito, você vê nesse período final, 44, 45, as forças aliadas, elas, em vários momentos, elas relatam, né, que elas acabavam entrando em confronto com crianças praticamente. Eram crianças que estavam ali escondidas e tentando defender a Alemanha. E elas todas ali convocadas pelo Hitler mesmo, tá bom? Para você ver o tamanho da loucura que era aquilo ali, tá? Então você tem, a partir daquele momento, a rendição italiana, a execução do Mussolini, né? O cerco a Berlim, que é provocado porque a partir do momento que as tropas reconquistam ali, libertam a França, então elas vão avançando pelo território alemão. Do outro lado, você tem as tropas soviéticas que já tinham derrotado os nazistas e que também vinham avançando, libertando todos os países que tinham sido conquistados pelos nazistas, né? Então, Polônia, Tchecoslováquia, né? Romênia, eles vieram libertando todos, até cercar a cidade de Berlim, né? Em 1945, levando o Hitler ao suicídio, tá bom? Ali é uma imagenzinha que tem do dia D, né, do desembarque das tropas aliadas. E essa outra imagem maior que eu coloquei para vocês é a do exército soviético, né, chegando em Berlim, né, e a partir desse momento eles colocam a bandeira, né, do comunismo bem na sede do governo alemão, tá bom? Você observa aí que a cidade está destruída, né, porque foi constante os bombardeios a Berlim, né? Isso aí é até ponto de discussão, porque a gente precisa discutir o que era, por que só são considerados crimes de guerra aqueles que foram praticados pelos nazistas, enquanto os aliados também praticaram muitos crimes de guerra, por exemplo, os bombardeios a Berlim, a gente pode considerar sim
um crime de guerra. E é um detalhe muito importante que eu acho que eu não comentei para vocês nem na aula passada, nem nessa. Você tem que levar em consideração o seguinte: aqui existe uma nova forma de fazer guerra. Então aqui você nem sempre você está organizando ou fazendo a estratégia para derrotar ou combater somente os exércitos. Então aqui você está querendo também atingir a população civil, né? E aí um exemplo disso, né? Os bombardeios constantes, né? As cidades não era para atingir alvos militares, era para atingir a população civil. Então era para matar os civis. Por quê? Porque se você pega, olha a ideia só, se você pega e derrota o exército, aquele exército vai se recompor, porque a população civil ainda está ali disponível, homens, até mulheres, que vão ser incorporados ao exército e vão continuar lutando. Então a ideia é não você enfraquecer, derrotar o exército, mas você também aniquilar a sua população civil para não ter como repor esse exército e forçar o país a declarar, né, a sua retirada da guerra, a sua derrota, tá bom? Então, aí, por isso que você vê esses alvos civis sendo bombardeados, tá? Então, a ideia é essa, é uma nova guerra que acontece já lá desde a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Olha aí, a rendição japonesa vem com essa nova arma criada pelos americanos, que é a bomba atômica, que tinha um alto poder de destruição. Então, aqui, mais uma vez, eu lembro para vocês, não é um alvo militar. As bombas atômicas não foram jogadas em um alvo militar. Elas foram jogadas em cima de uma cidade e destruiu a cidade completamente. Foram duas, né? Elas nunca tinham sido usadas, essa arma, a bomba atômica. Elas só em testes, né, em regiões do deserto, né, dos Estados Unidos, se usavam como teste. E aí, provada a sua eficácia, né, eles levaram lá para o Japão, porque o Japão era dos países do eixo, era o único que não declarava a sua derrota, né, não se rendia. E aí, por conta disso, os Estados Unidos levam esses dois artefatos, né, essas duas bombas atômicas para jogar no território japonês, na cidade de Hiroshima e Nagasaki. E observe o tamanho do desenvolvimento da tecnologia, né? Se lança uma bomba que é capaz de destruir uma cidade inteira. Então não é só um edifício, não é só um alvo, é a cidade inteira que se destrói, tá? E aí, esse é o momento final da guerra, tá? A partir desse momento, a Itália já estava rendida, a Alemanha já estava derrotada, o Hitler já tinha se suicidado, e aí você tem o Japão resistindo, mas no momento em que os Estados Unidos jogam as bombas atômicas, ali é a imagem, né, do artefato explodindo. A partir daquele momento você tem a rendição japonesa, tá certo? É o final da Segunda Guerra Mundial, tá? Vamos falar do Holocausto antes de acabar a aula. O que foi o Holocausto? Os alemães, eles não chamam o Holocausto de Holocausto, eles chamavam na época de solução final, que era a solução final ao problema judaico. A ideia aqui era eliminar a maior quantidade possível de judeus, né? Então, esse genocídio aos judeus, como a gente conhece como Holocausto, os alemães chamavam de solução final, tá bom? Então, eles construíram muitos campos de concentração, né, em vários pontos do leste europeu, principalmente, e ali esses campos de concentração se transformaram em verdadeiras fábricas da morte, onde era para se levar o preso político, né, acabou se levando os judeus, e ali eles se transformaram em campos de extermínio. O principal deles era Auschwitz, que ficava na Polônia, tá bom? Auschwitz, se eu não me engano, é na Áustria, não é Polônia, não. Acho que ali está errado, tá? Ao total, foram 6 milhões de judeus mortos. E à medida que ia adiantando o conflito, né, ia aumentando a quantidade de mortos, tá? Então foi desenvolvida a câmara de gás para matar a maior quantidade possível, né, de judeus, tá bom? Tinha aquela concepção de que eliminar os judeus, em vez de fuzilar todos eles, que como era no início da guerra, aquilo ali deixava o soldado muito brutalizado. Então eles acabavam criando essas câmaras de gás, que era para esconder esse momento de eliminação das pessoas, né, dos judeus. Então tem tudo isso aí. O Holocausto é uma faceta, é um crime de guerra que foi julgado, tá bom? Depois do final do conflito.
tá certo? Quais foram as repercussões, para a gente encerrar, as repercussões da guerra? A partir desse momento você tem o maior movimento de imigração da história da humanidade. Povos, eles vão se deslocar para várias regiões, fugindo dos conflitos, tá? Então é o maior movimento de imigração da história da humanidade, tá? A América era o principal refúgio, né? Porque o continente americano ficou ileso do conflito, né? Então muitas pessoas de várias nacionalidades vêm para a América buscando a paz, né? Existe uma mudança de equilíbrio de forças com os Estados Unidos e a União Soviética protagonizando, né? São as duas potências, então a Europa ela acaba ficando em segundo plano, ok? Vai ter a desintegração dos impérios europeus com os processos de independência na África e na Ásia, né? Exatamente pelo enfraquecimento dos impérios europeus, tá bom? E aí, por último, o julgamento dos nazistas por crimes de guerra, até hoje acontece, tá, pessoal? Ali é uma foto do julgamento de Nuremberg, que condenou vários nazistas à morte, tá? Enforcados. O Hitler não, porque o Hitler já tinha se suicidado, tá bom, pessoal? Chegamos aí ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Eu desejo a vocês um bom descanso. Eu quero encerrar para vocês com essa frase aí do Albert Einstein, né? O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, não está, e sim por aquelas que permitem a maldade, tá bom? Reflitam sobre isso aí, observando o que a gente estudou, né? Não são as pessoas más, não, são aquelas que permitem a maldade, que são a grande ameaça, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso retorno.